E você tem falado consistentemente, quando vem a pergunta genérica de que já há tantos partidos no Brasil, por que mais um? Você faz uma distinção entre partidos como siglas, legendas, e partidos que são de fato uma composição de um partido político. Explica pra gente essa distinção e por que você acredita que o Missão é um partido e não só uma legenda. A distinção óbvia é, no Brasil, dada a natureza patrimonialista da política brasileira, e na verdade do brasileiro em si, os partidos vão representar em grande medida isso. Então os partidos brasileiros, elas são legendas que representam determinados clãs ou determinados agrupamentos amorfos. E é interessante, a gente fala que eles não têm ideologia, mas eles representam ideologia, enquanto ideologia, o sistema de relações arcaicos brasileiros. Então, o PSD Que é é o que você isso. chamou de patrimonialismo, só para citar claro É, para o público. é. Que é um sistema de relações baseados ora em afetos, ora em, vamos dizer, comportamentos ligados à ideia de uma família estendida. Então você tem trocas de favores mútuos entre os agentes políticos e não um objetivo claro e firme dentro de um sistema, por exemplo, de princípios e propósitos. Então quando o Kassab chama alguém para fazer parte do partido dele, para dar um exemplo bem claro, ele está interessado na capacidade de votos que esse sujeito pode trazer para a agremiação dele, que no caso é o PSD, e ele valida o cara mediante não só a entrega que o cara tem, mas a troca mútua de favores, e troca, nem sempre legais. E quando você cumpre um requisito, por exemplo, ó, eu te entreguei uma missão e você me deu de volta o que eu pedi, e depois eu te entrego outra e você é recíproco, você desenvolve aquilo que não precisa de palavra, que é a moeda corrente na política, e aí esse cara começa a ter uma proximidade maior. Portanto, quanto maior a sua validação através da palavra, mais próximo você está da liderança. Isto é assim em quase tudo na vida, até em empresas, casamento, relações humanas. O problema é que isso é sempre levado para um campo afetivo. Você cria um sistema de relações afetivas e isso se torna um fim em si. Portanto, essas relações de proximidade que são criadas, elas não têm como um objetivo chegar do ponto A ao ponto B, mas elas são em si o objetivo. Então a manutenção desse sistema relacional, ela é por si só a ideia básica por trás desses partidos políticos. Por isso que os partidos políticos não estão interessados em nenhuma mudança estrutural no Brasil, eles estão sempre interessados na próxima eleição. Eles vão fazer o que quando eles ganham uma prefeitura ou um estado? Não interessa muito. Eles precisam se perpetuar e se manter. Logo, isso não dá para dizer que é um partido político, se eu pensar numa definição burkeana de partido político, ou uma definição clássica daquilo que você imagina que é um partido político. Ele é vamos colocar um arranjo de poder. Ele é um arranjo de poder. Ele não representa uma determinada visão de mundo ou uma parte. Ele representa apenas um sistema relacional. E o Missão representa uma determinada visão de mundo e um determinado projeto de poder. Qual é? Sim, a missão, a gente pode colocar ela orientada como um grupo à direita. Né? Nós somos qualificados facilmente como um grupo mais à direita devido a visões, por exemplo, ligadas à ideia de iniciativa pessoal, à ideia de lei e ordem. Mas eu pararia por aí. Eu pararia por aí por quê? Porque a gente não quer se identificar com aquilo que é conhecido como a direita conservadora brasileira, ou os neocon brasileiros, que se inspiram muito no modelo americano, dado que o próprio modelo americano também está falido. Eu tive agora, inclusive, nos Estados Unidos para confirmar isso, e o que a gente vê cada vez mais é isso. A direita americana fundada, vamos dizer, em certas bases, oriundos, especialmente dos anos 60 e 70, uma mistura de um certo liberalismo econômico, com um conservadorismo moral, isso ficou lento para reagir a um mundo que vem se alterando. Então, a resposta que o conservador tem sobre imigração nos Estados Unidos nunca é completa. O que vai precisar ser feito em termos de imigração nos Estados Unidos é muito duro. Os neocon nunca tiveram essa resposta. Mas você faz uma distinção entre o que você chama de neocon e o movimento MAGA, por exemplo. O movimento MAGA ele é muito mais ligado a intenções e sentimentos do que uma sistematização disso. A gente está começando a ver a sistematização dessa novíssima direita, talvez com autores novíssimos que estão sendo comentados agora, como o Curtis Yarvin, ou como o que a gente está começando a ver com essa direita tech, que pode vir a acontecer se o J.D. Vance, por exemplo, for aquilo que imaginam que ele seja. Né? É um processo. E eu estive lá nos Estados Unidos justamente para ver isso acontecer. A missão traz, não a mesma agenda, porque o caso do Brasil é muito diferente do americano, mas um approach de estudo geracional e de linguagem. E em termos de proposta, ele propõe um originalismo. Então, nesse sentido, eu vou olhar para várias fórmulas e meios de atuação do poder público em países os mais distintos, que eu posso ir de El Salvador para Dinamarca, eu posso ir do Vietnã para a Índia, e eu vou encontrar elementos em termos de políticas públicas que podem caber para a gente. Então, por exemplo, você privatizaria a Embrapa? Se eu fosse um neocon brasileiro lá de 2015, como o MBL foi,
Sim, claro, vamos privatizar tudo. Hoje eu não privatizaria a Embrapa. Você, sei lá, você se define então como um conservador que vai dialogar, sei lá, com o Silas Malafaia. Eu não sei se até agora o projeto de poder neopentecostal no Brasil entregou grandes coisas para nós. Então, esse papel original que a gente está tendo no Partido Missão, que é um processo em construção, é o lance do livro amarelo e tal, é justamente o que a gente se propõe a ser. A gente não tem a pretensão de dizer que isso está pronto, é um processo, mas nós somos o processo. Então nós somos essa jornada, e essa jornada, acho que oficialmente ela começou com o partido. Você falou sobre essa questão de livro amarelo e das pautas propositivas, e eu também quero passar por isso em um país que tem sido dominado por uma política que é muito negativa, de fazer a política pela negação da política do outro, ao invés da proposição de pautas próprias. A gente vai chegar lá, mas eu queria antes que você falasse a respeito disso de tech, que você citou do J.D. Vance, e tem uma frase que você até cita como jargão em algumas transmissões ao vivo, que é viva o tecnotenentismo. O que esse jargão significa? E eu quero que você se aprofunde para a gente entender por que você considera que isso é uma questão de ruptura geracional. Até me chamou a atenção no discurso, quando você abriu a transmissão, quando o partido foi validado pelo TSE, você falou, finalmente temos um partido de direita, mas dane-se a direita, temos um partido da nossa geração, colocando isso até acima de um espectro político entre direita e esquerda. Começar pelo final. A sensibilidade da nossa geração é uma sensibilidade diferente. Eu sou um millennial, né? Eu tenho 41 anos, e minha geração é uma geração muito estética, que foi sempre buscando a ideia de autenticidade. Beleza. A geração Z, como ela perdeu tudo, porque o mundo perdeu significado, tudo, né? A gente teve um período de ausência de base, ausência de sentido nas coisas. A geração Z está desesperada atrás desse sentido. Tanto as mulheres, então agora voltando aquele maluco do Mandame lá em Washington, quanto os homens. A gente está muito próximo do approach, que é um approach sincero que tem na geração Z, em querer construir algo e ter base. E esse approach é um approach quase revolucionário, em muitos termos. Então, este approach, que ele vem junto com um senso de urgência, esse é o nosso approach. Em termos de construção ideológica, nesse sentido, as respostas elas vão ser muito mais incisivas do que as respostas que foram dadas por outros movimentos de direita no nosso campo. Portanto, essa questão de ser incisivo e ir na raiz do problema vai criar uma linha que nos separe de maneira muito óbvia da direita mainstream brasileira. O Nicolas não vai falar, por exemplo, no modelo de reforma administrativa que a gente está falando, de transformar eventuais estados em territórios, por exemplo, em fundir municípios, como a gente está falando, porque para ele esse tipo de assunto não interessa muito. Ele vai falar de maneira genérica que ele está defendendo o cristianismo, vamos colocar aí. O modelo nosso, portanto, pressupõe que uma geração nova que quer galgar posições de poder porque ela é idealista, ela precisa fazer medidas urgentes para fazer com que o seu país ande. O movimento tenentista, em grande medida, foi isso. Então, para unir os pontos aqui, o movimento tenentista, ele teve esse caráter de rebelião difusa. À época eles não tiveram produção intelectual, eles não tentaram se situar como parte de um espírito do tempo. Eles apenas começaram a se rebelar contra as oligarquias. Então você teve nos 18 do Forte, a revolta de 24 em São Paulo. E aí aquilo teve consequências também negativas, porque uma parte dos tenentistas viraram o varguismo e viraram ali aquele processo autoritário que a gente teve nos anos 30. Mas parte daquele espírito de ruptura com essas oligarquias, ele está vivo conosco até hoje. A grande parte da nossa crítica, por exemplo, ao Centrão. E a forma como as oligarquias tocam as políticas nos interiores, normalmente no Nordeste. Então, essa revolta, esse approach jovem, essa ideia de substituição das oligarquias que estão no poder, estão vivas nisso. E como nós vamos exercer isso hoje? A ideia do tech, a ideia de que os meios de ação que a tecnologia dispõe, eles são meios disruptivos, e eles vão permitir que as gerações mais novas enfrentem estruturas de poder mais solidificadas dos mais velhos através desses instrumentos. Então, o nome tecnotenentismo, que foi a criação do Vitor Antum, do canal Novos Clássicos, acabou virando um mantra nosso pra gente trabalhar. E ele é muito inteligível para essa molecada nossa. Renan, uma das questões que eu quero te perguntar nesse sentido é porque quando a gente vê alguns membros do MBL, até o Arthur Duval falando recentemente no Inteligência Limitada sobre um modelo de masculinidade forte e disciplinante, depois você constantemente cita alguns heróis que têm uma questão de apelo para o homem jovem. Salvo engano, vamos ver se eu pego todo certo. Você citou Jaspion, Ayrton Senna, você chamou o Hernán Cortés de base, né, um termo aí dos jovens. Você também falou de outras figuras históricas, Alexandre o Grande. Então eu queria te perguntar quais são os atributos de uma grande liderança da sua perspectiva, porque o que esses modelos têm em comum que faz com que você, à frente de um partido político, tenha eles como heróis, e por que você entende que eles são uma coisa a ser resgatada ou a ser espelhada para uma nova geração? Olha, primeiro tudo, uma meta-resposta, tá? Excelente entrevista, tá? As perguntas são... eu tô fazendo uma série de entrevistas da gringa, dos Estados Unidos até aqui.
Cara, melhores perguntas até o momento, então não sei se você quer colocar aí, mas muito boas as perguntas. É verdade, já citei realmente esses caras como referência. Foram muitas referências minhas, né? Então eu era criança, uma criança dos anos 80. Jasper e Ayrton Senna seriam claramente minhas referências. O Ayrton Senna muito, é um exemplo de autodisciplina, é um exemplo de propósito histórico, de dedicação ao seu ofício. O Ayrton Senna é considerado um samurai pelos japoneses, né? Os japoneses da Honda amavam o Ayrton Senna por causa disso. O Alexandre, acho que já é um exemplo que a gente pode se estender mais, porque ele não apenas ele exercia a coragem no campo de batalha, e ele exercia a nobreza dele, ele era reconhecido como tal. Ele era um cara que, através da imaginação dele, queria construir um mundo diferente. Isso pode ser muito perigoso, existem projetos muito perigosos nesse sentido, mas isso também pode ser muito inspirador. E essa construção, né, o processo, a ideia de o homem enquanto agente histórico, o homem utilizando o seu talento, a sua capacidade, se reunindo com outras pessoas talentosas para conquistar grandes coisas, é um elemento que é combatido hoje. A ideia da formação dessa uma espécie de célula, assim como a família é a célula máter da sociedade, a célula da transformação é o grupo de homens jovens. Nada é mais poderoso para mudar qualquer coisa e para criar qualquer coisa do grupo de homens jovens. Dos Beatles, o grupo de homens jovens, o Mannerbund, que a gente vai estudar os indo-europeus, o conceito dos pequenos bandos jovens de homens guerreiros, a ideia de Córios que tinha na Grécia, tudo isso, quando você coloca de pé, um grupo de homens jovens são uma potência criadora e uma potência também de disrupção. Ela é a célula natural da atividade política bem feita e criativa. Nós, como grupo político no MBL, nascemos inspirados nisso, nessa ideia de um pequeno grupo de homens jovens, criadores, inventivos e que misturam imaginação e ação. Uma boa startup também tem que ser isso. Então, a gente precisa incutir nessas gerações mais novas, a molecada, isso, porque não é tão natural. E por que não é tão natural? Hoje você tem, por conta das redes sociais, a ideia de atomização. Então, esse homem jovem fica no quarto dele, jogando videogame. E, cara, ele tem que sair daquilo lá, ele tem que se congregar em grupo e ter o bando dele, ter o grupo dele e ter as aventuras dele. E eu acho que a nossa atividade vai ser muito centrada nisso. Você falou que você agora está com 41 anos. A sua aventura, nesse sentido, é ter liderado o Movimento Brasil Livre. E agora chega num momento onde vocês passaram por um momento de muita popularidade, convocando manifestações, um momento de ruptura e de estar numa posição muito minoritária, com pouca audiência, tendo divergências políticas com adversários de diversos campos, e agora chega um momento de criação do partido. Como você amadureceu ao longo dessa jornada e você considera que liderando um partido, você consegue se equiparar aos exemplos que você citou? Eu acho que eu amadureci bastante, mas eu continuo entre aspas aqui, né, o idiota de sempre. Eu continuo sendo um cara que não me levo tão a sério, eu sou um cara brincalhão, profundamente criativo, então eu sou inventivo demais, então eu fico inventando coisas, e acho que o que mudou é como a gente se estruturou mais, a gente pode inventar coisas e realizar elas. Então eu sempre sonhei em ter a ideia de um aplicativo que eu congregasse a formação intelectual nossa e criasse instrumentos pra galera produzir e crescer e se viabilizar. Aí veio a revista Valete, o aplicativo que a gente lançou agora, a ideia do partido político. Uma coisa que me deixa muito elétrico é como nós vamos organizar o partido para que ele seja orgânico e vivo, né? As pessoas têm uma vida política de verdade neles e não aquela vida burocrática. Não, pega um diretório aí, agora fulano toca, o diretório na verdade de um politicão que tem só um projeto de poder dele. Isso me motiva muito e eu já tomei muito na cabeça por ser inventivo, porque você acaba sendo meio idealista, você acaba sendo meio otário. Então eu já fui muito otário, então acho que os 41 anos de vida já me deixaram bem menos otário do que eu jamais fui, então eu tô mais esperto, mais ligado, mais sagaz. Parei de perder tempo, acho que a juventude também é sobre perder tempo. Parei de ficar gastando tempo com conversas e ideias e projetos inúteis com pessoas que não servem. Parei de dar tanta chance para as pessoas que não servem. E quando eu começo a enxergar que, ok, vamos dizer, a capacidade de resolver as coisas está mais próximo, porque agora nós temos um instrumento que é o partido, eu realmente não tenho nenhum tempo para perder. Então, eu acho que eu tô mais direto e mais focado. Aí se eu vou me aproximar desses meus ídolos, pô, adoraria, né? É o meu sonho. Eu adoraria. Tá certo que eu não destruiria Tebas igual o Alexandre, né? Mas eu adoraria mudar profundamente o Brasil. Lembre-se, a verdade está nas entrelinhas. Sempre questione, sempre analise. A gente volta em breve com mais uma peça do tabuleiro. Clique no sininho, ative a inscrição e se inscreva no canal. Até a próxima.